A gente tem esse problema, né, oriundo da Igreja Adventista, que é uma igreja que se diferenciou de todas as outras por, entre aspas, se dizer ter a verdade, ter resgatado a verdade do sábado, tá? Mas aí entrou um problema muito grande, que é a salvação por intermédio desse dia, tá? Quando eu saí da igreja lá em 2015, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha um entendimento de guardar o sábado e que isso importava para a salvação. Esse é o ponto principal, tá? Se o sábado importa para a salvação ou não. Ainda mais quando nos falam que esse dia é um sinal, um selo. Nem é sinal, né? É um selo entre Deus e o seu povo. Mas existem observações a fazer aqui, tá? Que a gente só vai descobrir quando começa a entender exatamente como funcionava a antiga aliança. Eu tenho para mim muito firme sobre isso. Os 10 mandamentos, eles vieram após o povo de Israel estar cativo lá no Egito. Então Deus determinou principalmente esse dia, lembrando da criação, que tem aspectos futuros, tá? Lembrando da criação. Ele disse, bom, vamos separar um dia então para esse povo que trabalha de sol a sol, né? Para que esse povo não faça mais isso. Então Deus separou esse dia e deu para o povo de Israel. Mas, depois da morte de Cristo Jesus, depois da nova aliança, nós temos que entender sobre as alianças, né? Essa foi uma aliança feita com o povo de Israel. Tanto é que os outros povos não tinham esse dia como um dia, entre aspas, santo e separado por Deus, né? Naquele tempo, sim, foi determinado isso por esses motivos que eu dei. A partir da nova aliança, o próprio apóstolo Paulo diz que nós não estamos mais sujeitos a leis de ordenanças, como dias de festas e sábados, né? Então, a grande confusão é, muitas pessoas dizem, não, os sábados são os sábados cerimoniais. Não, os sábados que o apóstolo Paulo está trazendo são exatamente os sábados de semanal. Estes são os sábados que o apóstolo Paulo está trazendo, porque as outras comemorações que também eram como sábados, sábado na verdade significa descanso, né? No caso era um dia de reunião solene. As outras já estão falando lá como dias. O princípio é dias, sábados e tempos, né? Tempos determinados. Então a gente tem que saber reconhecer isso. Eu demorei para entender isso. Então são aspectos da antiga aliança e aspectos da nova. Quando a gente vai para Hebreus, no capítulo 4, a gente consegue entender melhor. Que o dia que nós temos que nos esforçar para entrar é hoje. Hoje é o dia. Tá? Me preocupa muito a questão das pessoas disserem, não, vamos separar um dia. Por quê? Porque vive nos outros dias como se fosse mundano. Então chega na sexta-feira, no sábado, né, põe a sua roupinha de cristão para ir na igreja. Não é isso que Deus quer. O dia que se chama hoje. Não endureçais o vosso coração. E esse texto base, ele nos está trazendo exatamente a referência do descanso verdadeiro. Aquele mesmo que o povo de Israel não conseguiu entrar por causa da sua desobediência. Por causa da desobediência do povo, o povo não conseguiu entrar na terra prometida, né? Então, a referência a partir de então que o livro de Hebreus nos traz é do verdadeiro descanso que teremos, o descanso eterno. Quando a gente vai entender os aspectos do Gênesis, a gente vê que do primeiro ao sexto dia teve tarde e manhã, e o sábado não teve tarde e manhã. Por que que o sábado não? O sétimo dia nem é sábado, não está sendo contado o sábado lá. Por que que o sétimo dia não teve tarde e manhã? Porque é o simbolismo, né, que é a verdadeira representação do sétimo milênio. Por mais que nós sabemos que nós vamos passar por 1000 anos reinando com Cristo, o reinado para quem entrar lá, ele é eterno. Só vai ser contado 1000 anos, como a gente já conhece as profecias, para depois vir a condenação dos ímpios juntamente com Satanás, né? Com aquela grande Armagedon que irá acontecer. Então esse aspecto ele é o mais importante, tá? Entendermos de que descanso está sendo falado. Agora, sendo bem sincero, se você quiser determinar e separar um dia, assim, para você ficar com a sua família, tá tudo certo.
Mas não tente guardar a lei exatamente quando ela dizia, porque não vai conseguir. Ninguém mais ultimamente consegue fazer isso, tá? E muito pelo contrário. Na época que eu estava na igreja, eu mais descumpria o sábado que eu acreditava guardar do que guardava. Hoje eu tenho muito mais descanso, porque mantendo o princípio exatamente de guardar um dia, de separar um dia, eu continuo, eu nunca mais trabalhei no sábado, mas a questão não é essa. Eu nunca mais trabalhei no sábado, mas depois de que eu saí, eu consigo ter mais alegria e mais descanso nesse dia. Porque eu pego com a minha família, saio para um parque, eu pego a minha família e eu vou num bom restaurante, entendeu? Eu vou passear, fazer o que eu quiser fazer com relação ao descanso, ao aproveitamento junto com a minha família. É um dia deleitoso, um dia prazeroso para mim. Onde eu consigo me desligar dos meus afazeres, mas tem muitos irmãos que não conseguem. Hoje em dia, no mundo moderno, não conseguem. Muitos precisam trabalhar no dia de sábado para o seu sustento, entende? Então nós temos essa diferença, e aí se a gente for determinar que a pessoa que não está guardando, entre aspas, o sábado, ela vai se perder, porque esse é um sinal entre Deus e o povo? Não. Então vamos entender um pouquinho sobre sinal, né? Sabemos no Novo Testamento, você aí pode confirmar que o sinal entre Deus e o seu povo nos últimos dias é o selamento do Espírito Santo. Esse é o sinal. O sábado não é o sinal, tá? E eu tenho outra coisa para dizer para você. Não vai haver decreto dominical. Não tem como haver decreto dominical. Não tem como, tá? Porque cada país tem as suas leis. É quase impossível disso acontecer. Eu digo que é impossível de isso acontecer. O que vai estar em jogo nos últimos dias não é a questão de guarda de sábado ou domingo. A questão será a adoração. Mateus 24, a abominação a desoladora sendo instaurada no lugar santo. Então, é essa abominação que vai dar o start à grande perseguição. Entende? Não tem nada a ver com sábado. Esse é um ponto principal, tá? O que eu gostaria de trazer. Eu hoje não guardo sábado, nem da forma da adventista, mas eu também não trabalho, mas não julgo. Se você quiser guardar o sábado, eu vou continuar por respeito, não tem problema. Eu não vejo problema nisso. O problema é condenar os nossos irmãos que não guardam o sábado hoje, porque entenderam pelo novo mandamento que essas leis de ordenanças caíram. Esse é o maior problema. E aí se tornar exclusivista. Esse é o primeiro problema que eu vejo. O segundo maior problema é as pessoas estão hoje adorando o dia do sábado e deixando Deus de lado nos outros 6 dias. Sábado ele vira um cristão, depois quando volta da igreja pendura sua roupinha de cristão no seu armário, no seu roupeiro, e vive a vida como qualquer um do mundo ou pior. Então é isso que a gente tem que meditar. Temos que meditar. O dia é aquele que está sendo descrito lá no livro de Hebreus. O dia que se chama hoje. Hoje é o dia, tá bom? Hoje é o dia principal de nós nos achegarmos a Deus, entregarmos a nossa vida a Deus em arrependimento, para não sermos achados em falta. O momento que a gente morrer, acabou para nós. Então, que descanso que a gente deve ter? O descanso é Cristo Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o descanso presente para os tempos de hoje. Mas nós devemos de mirar, nós devemos de ir rumo ao verdadeiro descanso prometido ao povo de Israel, que é o descanso da vida eterna. Entende?